Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Dificilmente alguém não saberá quem foi Albert Einstein. Se você sair perguntando por aí, seja por onde for. Aliás, faça o teste agora. Se você estiver acompanhado, pergunte quem foi Einstein. Ele não foi só um físico teórico, como o melhor da sua área no século XX, de acordo com vários outros cientistas e historiadores. A sua teoria da relatividade geral veio para explicar muitas partes ainda obscuras na ciência. Olha só, ela permitiu, por exemplo, explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e também os buracos negros. Com a relatividade restrita, Einstein conseguiu provar que os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observadores que se movem a velocidades relativas constantes, e que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Não. Se você não é bom de física, faça como eu. Não tente entender. É só para a gente saber. Além disso, Einstein mostrou que há equivalências entre tempo e espaço. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879 em Ulm, na Alemanha. Desde cedo demonstrou um interesse profundo pela ciência, embora tenha tido um desenvolvimento intelectual lento na infância. Curiosamente, Einstein não falou até os 3 anos de idade. Acho que ele estava guardando munição para o futuro, né? E os seus pais chegaram a se preocupar com seu desenvolvimento. Ele mudou-se ainda muito novo, aos 16 anos, para a Suíça, onde acabou abandonando sua cidadania alemã. Em 1897, aos 17 anos, matriculou-se no programa de Diploma de Ensino de Matemática e Física na Escola Politécnica Federal Suíça, em Zurique, graduando-se em 1900. Em 1901, adquiriu a cidadania suíça que manteve para o resto da sua vida. Na Escola Politécnica Federal de Zurique, ele conheceu Mileva Maric, sua primeira esposa. Após se formar, ele trabalhou na oficina de patentes de Berna, onde teve tempo para desenvolver suas teorias revolucionárias. Em 1905, conhecido como seu Annus Mirabilis ou Ano Miraculoso, ele publicou 4 artigos que mudaram os fundamentos da física, incluindo a teoria da relatividade restrita e a famosa equação E igual a mc. Em 1925, Einstein visitou o Brasil a pedido da comunidade judaica, onde foi recebido com grande entusiasmo. Ele deu palestras no Rio e em São Paulo e ficou impressionado com a hospitalidade brasileira. Einstein também visitou a cidade de Petrópolis, onde ficou encantado com a beleza natural e a arquitetura local. Uma curiosidade interessante é que, durante a sua visita, Einstein teve a oportunidade de observar um eclipse solar, o que ajudou a confirmar a sua teoria da relatividade geral. Ele ficou muito satisfeito com os resultados e com a colaboração dos cientistas brasileiros. Mas o vídeo de hoje não quer explorar unicamente os feitos científicos de Einstein, e sim mostrar como era a relação deste grande cientista com as religiões e, mais especificamente, com Deus. Será que Einstein era mesmo ateu? Qual era a sua visão acerca das religiões? E a família? Ele teve uma família, digamos, convencional? Bom, primeiro vamos falar sobre a família Einstein. Você sabia que o grande cientista teve 3 filhos? Pois é, o homem que se dedicava quase que exclusivamente à ciência e às vezes nem almoçava, casou-se, e não foi uma vez só, além de ter tido filhos. Porém, a convivência entre eles não foi lá muito convencional, como não poderia deixar de ser, dada a personalidade e a paixão de Einstein pelo seu trabalho. Era um homem sempre muito ocupado e frequentemente convidado a participar de palestras em outros países, quando então tinha que ficar longe da família. Tanto era que sua primeira filha nasceu na Sérvia, em 1902, enquanto ele estava na Suíça. A garota, que recebeu o nome de Lisa, nasceu do primeiro relacionamento de Einstein, isto é, com Mileva Maric, com quem começou a se relacionar ainda na faculdade. Na verdade, juntos eles tiveram 3 filhos. A respeito de Lisa, não se sabe o paradeiro que ela tomou. Alguns dizem que Mileva a entregou a alguém da sua família enquanto
Outros dizem que ela pode ter falecido ainda aos 2 anos de vida, que é o período a partir do qual não se teve mais notícias sobre a menina. Um detalhe: o cientista nunca conheceu a sua filha primogênita. Já em relação ao segundo filho, Hans Albert, que nasceu em maio de 1904 em Berna, na Suíça, e dedicou também sua vida à ciência, porém como engenheiro e professor. Durante muitos anos, ele lecionou engenharia hidráulica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Hans Albert deu a Einstein 3 netos: Bernhard, Klaus Martin e David. Infelizmente, Klaus morreu devido à difteria aos 6 anos e David não sobreviveu além de 1 mês de idade, ambos em 1939. Além deles, Hans e sua esposa adotaram Evelyn, que veio a falecer em 2011. Quanto a Bernhard, que nasceu em 1930, foi um engenheiro bastante conhecido e faleceu em 2008. O terceiro filho de Einstein, Edward, nasceu em 1910 em Zurich. Edward não nasceu com uma saúde regular. Com frequência ficava doente. Chegou a ter os seus pulmões comprometidos em 1917, o que fez com que o pai da relatividade expressasse em uma de suas cartas que a condição do filho o deprimia muito. Mas mesmo sob essas condições, Edward tornou-se um excelente aluno e interessou-se especialmente pelas artes, pela composição de poesia e pelo piano. Ele conseguia envolver o seu pai em longas conversas sobre música e filosofia. Einstein até comentou uma certa vez que isso mostrava que o seu filho estava quebrando a cabeça em torno das coisas importantes da vida. Interessante conceito dele, né? Ainda na época do nascimento de Edward, Einstein mantinha um relacionamento platônico com Mary Wintler, que já conhecia desde a época que namorava Mileva. Numa das suas cartas, o cientista disse a Wintler que se equivocou ao se casar com Mileva e que lamentou a vida perdida que ele imaginou que teria desfrutado se tivesse se casado com Wintler. Eu penso em você com um amor sincero a cada minuto livre e sou tão infeliz quanto um só homem pode ser, disse ele na carta. Mas, mesmo com os pensamentos em Wintler, Einstein conheceu e começou um novo relacionamento em 1912 com uma mulher chamada Elsa Lowenthal, que, por acaso, era sua prima de primeiro grau por parte de mãe e de segundo por parte de pai. Certamente, a infidelidade acabou definhando, é claro, o casamento de Albert e Mileva, que ainda continuaram convivendo até 1919, quando finalmente ocorreu o divórcio. Ela já estava em Zurique com os filhos desde 1914, quando soube da traição. Mesmo à distância, ele manteve um certo contato com os filhos, especialmente com Edward, com quem trocava ideias de alto nível intelectual, de acordo com os escritos. Edward faleceu em 1965, aos 55 anos, e durante toda a sua vida teve tanto o carinho quanto a companhia dos pais. Einstein se casou com Lowenthal em 1919. Em 1923, começou um relacionamento com uma secretária chamada Betty Neumann, sobrinha de seu amigo íntimo Hans Mussam. Lowenthal, no entanto, permaneceu leal ao marido infiel, acompanhando-o quando ele emigrou para os Estados Unidos em 1933. Em 1935, ela foi diagnosticada com problemas cardíacos e renais, vindo a falecer em dezembro de 1936. Bom, mas quanto à vida religiosa do grande cientista, como era? Por diversas vezes, as visões religiosas de Einstein foram mal compreendidas, apesar de terem sido amplamente estudadas. Contudo, em janeiro de 1954, ele escreveu uma carta ao filósofo judeu Eric Gutkind, na qual respondia ao livro deste, cuja tradução literal para o português é Escolha a Vida, o chamado bíblico à revolta. O livro de Gutkind buscava conciliar religião, ciência e humanismo, recorrendo às escrituras para incitar as pessoas a criar um mundo melhor. Einstein, que havia lido o livro a pedido de um amigo, não acreditou no conteúdo. O físico também comentou: "A palavra Deus, para mim, nada mais do que uma expressão e produto das fraquezas humanas.
A Bíblia é uma coleção de lendas honrosas, mas ainda primitivas, que são, no entanto, bastante infantis. Nenhuma interpretação, não importa quão sutil, pode mudar qualquer coisa sobre isso. Nascido em berço judaico, Einstein também era severo em relação ao judaísmo. Sobre ela, o físico escreveu: "Para mim, a religião judaica não adulterada é como todas as outras religiões, uma encarnação da superstição primitiva, e o povo judeu ao qual pertenço de bom grado e em cuja mentalidade me sinto profundamente ancorado, ainda assim, para mim não tem nenhum tipo diferente de dignidade de outros povos. Até onde vai a minha experiência, eles não são de fato melhores do que outros grupos humanos, mesmo que sejam protegidos dos piores excessos por uma falta de poder. Caso contrário, não consigo perceber nada de escolhido sobre eles." Só como curiosidade, essa carta, que ficou conhecida como a Carta de Deus, foi leiloada pela Christie's de Nova York em 2018 pela bagatela de 2,9 milhões de dólares, superando em muito o seu próprio arremate desde o último leilão de 2010, que foi de 404 mil dólares. Apesar de não se considerar ateu, Einstein também não acreditava num Deus pessoal, que se preocupa com as ações e os destinos de cada ser humano individualmente, o que ele considerava ser uma visão ingênua de quem crê. Ele também não se via como um panteísta, ou seja, que acredita que Deus não é um ser personalizável e que a natureza e o próprio universo e tudo que nele existe é que faz essa presença divina. Ele não acreditava nisso. Einstein, na verdade, preferia dizer que era adepto ao agnosticismo e acreditava no Deus de Spinoza. O agnosticismo é a visão ou crença de que a existência de Deus, do divino ou do sobrenatural, é incognoscível em princípio, isto é, de conhecimento inerentemente inacessível, portanto, improvável ou atualmente desconhecida de fato. Já quando Albert Einstein disse que acreditava no Deus de Spinoza, ele estava expressando uma visão do divino que não correspondia ao conceito tradicional de um Deus pessoal que intervém diretamente nos assuntos humanos, mas sim a uma concepção filosófica de Deus. Baruch Spinoza, um filósofo holandês no século XVII, propôs uma visão panteísta de Deus. Para Spinoza, Deus não era uma entidade separada do universo, mas era o próprio universo e todas as suas leis naturais. Ele acreditava que Deus era idêntico à natureza. Deus sive natura, ou seja, Deus e a natureza eram duas maneiras de se referir à mesma realidade essencial. Nessa visão, tudo que existe é uma manifestação de Deus, mas Deus não possui características humanas como emoções ou uma vontade particular. Esse é o pensamento de Spinoza. Einstein, que era profundamente influenciado pela ciência e pela racionalidade, via o Deus de Spinoza como uma maneira de descrever a ordem e a racionalidade do universo. Ele rejeitava a ideia de um Deus que se preocupava com os seres humanos individualmente ou que interferia diretamente no mundo. Para Einstein, o Deus de Spinoza representava a harmonia e a beleza das leis naturais que governam o cosmos. Em suas próprias palavras, Einstein disse: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos." Dessa forma, ao se referir ao Deus de Spinoza, Einstein estava destacando a sua crença num universo regido por leis naturais e impessoais, e não numa divindade antropomórfica. O físico acreditava que o problema de Deus era o de mais difícil resolução do mundo. Isto é, era uma questão que não poderia ser respondida simplesmente com um sim ou não. Ele admitiu que o problema envolvido é muito vasto para as nossas mentes limitadas, com certeza. Einstein explicou a sua visão sobre a relação entre a ciência, filosofia e religião em suas palestras de 39 e 41.
A ciência só pode ser criada por aqueles que estão completamente imbuídos da aspiração pela verdade e compreensão. Essa fonte de sentimento, no entanto, brota da esfera da religião. O físico ainda salientou que o conhecimento do que é não abre porta diretamente para o que deveria ser o objetivo das nossas aspirações humanas. Todas as aspirações existem numa sociedade saudável como tradições poderosas que não surgem por meio de demonstração, mas por revelação, por meio de personalidades poderosas. Não se deve tentar justificá-las, mas sim sentir a sua natureza de forma simples e clara. Os princípios mais elevados para as nossas aspirações e julgamentos nos são dados na tradição religiosa judaico-cristã. Einstein tinha cuidado com as palavras quando o assunto religião entrava em pauta. Num texto intitulado Ciência e Religião, de 1939, o físico escreveu: quando alguém percebe que, para a obtenção de um fim, certos meios seriam úteis, o próprio meio se torna, portanto, um fim. Mas o mero pensamento não pode nos dar um senso dos fins últimos e fundamentais. Tornar claros esses fins e avaliações fundamentais e fixá-los firmemente na vida emocional do indivíduo parece-me precisamente a função mais importante que a religião tem a desempenhar na vida social do homem. E se alguém perguntar de onde deriva a autoridade de tais fins fundamentais, uma vez que eles não podem ser declarados e justificados meramente pela razão, só podemos responder: eles existem numa sociedade saudável como tradições poderosas que agem sobre a conduta, as aspirações e os julgamentos dos indivíduos. Eles estão lá, isto é, como algo vivo, sem que seja necessário encontrar justificativa para a sua existência. Eles surgem não por meio de demonstração, mas por meio de revelação, por meio de personalidades poderosas. Não se deve justificá-los, mas sim sentir a sua natureza de forma simples e clara. Como eu mencionei antes, Einstein cresceu numa família judaica. Contudo, o que não disse é que ele foi educado numa escola católica. Anos mais tarde, em suas notas autobiográficas, ele registrou que, por decisão pessoal, ainda no início da adolescência, aos 12 anos, perdeu a sua religiosidade de forma abrupta. Ele escreveu: por meio da leitura de livros científicos populares, logo cheguei à convicção de que muito nas histórias da Bíblia não poderia ser verdade. A consequência foi uma orgia positivamente fanática de livre pensamento, juntamente com a impressão de que a juventude está sendo intencionalmente enganada pelo Estado por meio de mentiras. Foi uma impressão esmagadora. Para Einstein, estava claro que o paraíso religioso da juventude, de certa forma, o prendia, e que perdê-lo foi a primeira tentativa dele de se libertar das correntes do meramente pessoal, de uma existência dominada por desejos, esperanças e sentimentos primitivos. Ainda buscando as palavras do físico, lá fora havia um mundo enorme que existe independentemente de nós, seres humanos, e que se ergue diante de nós como um grande e eterno enigma, pelo menos parcialmente acessível à nossa inspeção e pensamento. Ao contemplar esse mundo que o acendou de volta como uma libertação, o físico percebeu que muitos homens que ele havia aprendido a estimar e admirar haviam encontrado liberdade interior e segurança em sua busca. Einstein, de alguma forma, pediu licença para ser o que se tornou, um homem desligado das religiões. Talvez pelo fato de ele querer chegar a lugares onde o homem comum, aquele que lia a Bíblia e se dedicava à família e ao trabalho, não chegava, pois haveria de seguir e respeitar todos os preceitos trazidos na Bíblia. O físico também estava ciente das consequências, especialmente sociais, de se escolher um caminho diferente do convencional, do que era considerado padrão. Mas, ainda assim, fez da ciência a sua escolha, e certamente por isso conseguiu ser parte importantíssima na evolução da vida. Ele escolheu outro paraíso para viver, não aquele que fala do céu,
mas de cálculos universais e teorias relativísticas intrigantes. Como ele mesmo disse uma vez, o caminho para este paraíso não era tão confortável e atraente quanto o caminho para o paraíso religioso. Mas ele se mostrou confiável e nunca me arrependi de tê-lo escolhido. Einstein passou os últimos anos da sua vida nos Estados Unidos, onde se estabeleceu após a ascensão do nazismo na Alemanha. Ele continuou a contribuir para a ciência até a sua morte em 55, deixando um legado imensurável para a humanidade. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.